Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, nesse dia de São Pedro e São Paulo, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco acerca da grande jornada de crescimento e transformação interior da figura de São Pedro, que traça um caminho daquilo que deveria ser também a nossa própria jornada de transformação interior em busca da santidade. O Evangelho, esse Evangelho muito famoso, de São Mateus, que fala sobre a igreja edificada sobre a rocha de Pedro, esse Evangelho traz para nós o questionamento de Cristo acerca da opinião dos homens. Jesus pergunta aos apóstolos: qual é a opinião das pessoas sobre mim? Quem os homens dizem que eu sou? E os apóstolos respondem, colocam diante de Cristo aquilo que os homens falavam acerca dele. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou Jeremias, ou algum profeta. Mas então Cristo pergunta: tá, mas e vós? Eu já ouvi a opinião dos homens em geral, eu quero saber qual é a opinião dos apóstolos. E São Pedro, assumindo sua posição como alguém de frente entre os apóstolos, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro traz a única resposta correta, a resposta que não é baseada na opinião das pessoas, mas que é baseada na própria realidade da natureza de Cristo. A diferença entre a opinião e a verdade é que a verdade concorda com a natureza das coisas. E aqui nós temos, talvez o primeiro grande passo, depois da vocação de Pedro, o primeiro grande passo de maturidade espiritual de São Pedro, que é quando ele é capaz de professar uma fé limpa, pura e verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como todos nós, se queremos começar uma jornada séria rumo ao paraíso, devemos começar por firmar a nossa fé na verdade acerca de Cristo. Porque as pessoas têm muitas opiniões sobre Jesus. Só que nós não devemos nos pautar pela opinião dos homens, por aquilo que as pessoas acham de Cristo, por aquilo que as pessoas falam de Cristo, mas por aquilo que Cristo é de verdade. E Cristo é Deus, Filho de Deus vivo. E é bonito que Pedro professa. E quando Pedro professa, Cristo confirma que aquilo que Pedro está dizendo não vem da carne e do sangue, mas vem do próprio Pai. E é por isso que Pedro vai ser sempre o critério de solidez da fé da igreja. Como que eu sei se eu estou seguindo as opiniões acerca de Cristo ou se eu estou seguindo o Cristo verdadeiro? Quando a minha fé concorda com a fé de Pedro. Então Pedro é esse homem que professa a fé. Mas é claro, amados irmãos, somente professar a fé verdadeira, somente crer nos dogmas da igreja, não é suficiente. Mesmo depois que Pedro professa de forma tão bela e profunda a sua fé, ainda assim ele continua sujeito a muitos pecados, a muitas fraquezas. Um homem cheio de defeitos, como cada um de nós. E essas fraquezas, esses defeitos, não somente se mostram naquelas picuinhas dos apóstolos acerca de quem é maior e quem vai sentar do lado de Cristo, mas se manifesta também de forma drástica no momento em que Cristo preso
Pedro teme aquela empregada que diz: você também é galileu, você também é discípulo desse homem que foi preso, teu jeito de falar te dá a conhecer. E Pedro, atemorizado, nega nosso Senhor 3 vezes. Eu não conheço esse homem. E seria muito fácil a gente pensar que isso foi uma fraqueza na fé de Pedro, mas não foi. Pedro sabia muito bem quem era Cristo. Pedro conhecia sim a nosso Senhor. Só que o que faz negar a Cristo não é a falta de fé, mas a falta de amor. Se a fé de Pedro já era madura, o seu amor ainda estava engatinhando. E é por isso que diante do medo, diante das pessoas no pátio do sumo sacerdote, ele não é capaz de reafirmar sua fé em público. Porque, amados irmãos, professar a fé perto dos apóstolos é muito fácil. Agora, professar a fé diante dos inimigos é outra história. No entanto, graças a Deus, graças também a essa fé que ele ainda carregava dentro de si, bastou um olhar misericordioso de Cristo para que Pedro percebesse o seu erro e se arrependesse. E aí nós temos mais um passo no crescimento de Pedro. Pedro, que já tinha fé, agora é capaz de chorar os seus pecados. Porque, amados irmãos, tudo muda na nossa vida no momento em que a gente percebe que nada é mais grave do que ofender o coração de Deus. E se nós não somos capazes de chorar os nossos pecados, nós não vamos fazer com que o amor por Deus cresça no coração. A gente vai ficar parado na fé. E foi somente depois que Pedro chorou amargamente o seu pecado, que ele foi capaz de professar verdadeiramente o seu amor por Cristo. E existe, amados irmãos, uma proporção entre o amor e a contrição, entre o amor e o arrependimento. É por isso que nosso Senhor não questiona sobre o amor de Pedro uma só vez, mas ele pergunta 3 vezes. Depois, já de ressuscitado, nosso Senhor se encontra com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: eu amo. E Cristo pergunta de novo: me amas mais do que estes? Eu amo. E na 3ª vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? Então Pedro se entristece. E ele se entristece porque justamente ele recorda de como covardemente ele negou a nosso Senhor. E ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Quando a gente se arrepende e chora na mesma medida que nós antes tínhamos pecado, então assim o amor vai ser capaz de preencher aquele buraco da ofensa que tinha ficado no nosso coração. Então Pedro, contrito e arrependido, agora ele ama a nosso Senhor. E ele ama tanto que ele será o apóstolo que mais ama a Cristo. E só agora que ele ama a Cristo, ele é capaz de dar mais um passo na sua jornada de maturidade espiritual. O seu coração, que agora ama, é capaz de abrir-se para a ação do Divino Espírito Santo. Alguns dias depois de Cristo subir ao céu, Pedro se reúne com os apóstolos no cenáculo, na expectativa da vinda do Espírito Santo. E quando o Divino Espírito Santo cai sobre Pedro, então Pedro é completamente transformado por Deus. Na base daquela fé que ele professou em Cesareia de Filipe, daquele amor que ele professou na margem do rio 3 vezes, daquele choro amargo diante do seu pecado, tudo isso vai formando os ingredientes necessários para que a ação do Espírito Santo transformasse Pedro
em um homem covarde, pecador, orgulhoso, no santo que seria a rocha e a firmeza do corpo místico de Cristo. E a transformação que o Divino Espírito Santo faz em Pedro é tão grande que agora ele não teme mais nada. Se no pátio do sacerdote ele não foi capaz de dizer que conhecia Cristo, agora, depois de Pentecostes, ele é capaz de ir lá nas portas de Nero, diante do maior poder constituído sobre a terra, para pregar o Evangelho de Cristo. Se antes ele tinha medo de uma empregada, que nem se quisesse poderia fazer nada contra ele, agora ele é capaz de oferecer o próprio corpo para ser crucificado de cabeça para baixo, pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que acontece conosco, na medida em que nós cremos, nos arrependemos, amamos e abrimos o nosso coração para a ação do Divino Espírito Santo. É essa mudança que acontece dentro de nós. É uma mudança totalmente radical. É uma mudança que nos faz não só crer mais e amar mais, mas crer ao ponto de ter fome de que os outros também creiam. Amar ao ponto de ter fome de que os outros também amem. E que, se for preciso, a gente derrama todo o nosso sangue para afirmar isso. Diferentemente das tantas e tantas atitudes covardes da nossa vida de negação de nosso Senhor. E é essa, amados irmãos, a graça que nós pedimos hoje por intercessão de São Pedro. Que ele, junto com a Virgem Maria, interceda para que a gente se deixe levar, conduzir por essa jornada de maturidade espiritual, de busca da santidade, sem ter medo de ser transformado. Porque essa transformação, amados irmãos, é o que vai nos garantir a felicidade eterna, o paraíso, e um dia estar lá junto com Pedro no céu, né? Que ele possa abrir as portas do céu quando chegar o nosso momento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos a nossa profissão de fé.